Então, a minha ideia é mostrar como a independência do Brasil não foi uma revolução liberal, não foi também orquestrada pela maçonaria e como não é um erro, entendeu? O Brasil. Eu não entendo como que você consegue considerar, tipo, eu gosto do Brasil, sou nacionalista, os caramba, mas eu acho que o nascimento do Brasil como Estado-nação é um erro. Entendeu? Eu não vejo como conciliar isso. Então, o que óbvio que é mentira, nós não somos um erro e nós não fomos criados pelo liberalismo, pela maçonaria, por nada desse tipo. O Brasil foi o único país do continente americano que foi independente exclusivamente por ação da Igreja Católica, de cristãos católicos, com interesses católicos, não maçônicos, e nós tivemos a independência mais. Nosso processo de independência foi a ação política mais bela do século XIX. Então, o primeiro ponto é o seguinte: e o Brasil era uma monarquia constitucional, liberal, e certa monarquia absolutista, não sei o quê. A maioria das pessoas que defende isso não sabe nem o que é uma monarquia absolutista, nem o que é o absolutismo. O absolutismo é uma figura de linguagem, na melhor das hipóteses. É um termo iluminista, inventado na Revolução Francesa, para acusar qualquer regime católico de o rei, que é aquela imagem de Hollywood, o rei e o papa juntos para controlar todo mundo, e coisa que só existiu em Hollywood, isso nunca aconteceu. O que aconteceu era o seguinte: na Idade Média, você tinha dois centros de poder principal, que era o poder do Estado e o poder religioso. Esses centros brigavam entre si, então você não tinha tipo, uma união. Você, por exemplo, pode ver a história da briga do Papa com os reis pelas universidades, que os reis queriam pegar a universidade para ele e o Papa não, fica aqui com o negócio. No fim, os católicos venceram, a universidade ficou para os católicos. Entre outros tipos de briga, você só pegar o número de todos os papas que foram sequestrados, degolados, assassinados, é gigante, então não tem essa hegemonia de poder que já tem, que nego esquerdista gosta de colocar. Então não era um absolutismo. Além de que você era materialmente impossível você ter tipo um controle total das consciências. Esse negócio de controle das consciências só vai existir no século XX com o advento da tecnologia. Você vê que as guerras mundiais só podem existir com uma invenção do rádio. E as ditaduras modernas também, que controlam a consciência para ver o que cada um está pensando. E isso só piorou com o decorrer do tempo, é óbvio, até a situação que nós temos hoje. Então aquilo não era um absolutismo. O absolutismo, se você for pensar num rei detentor do poder de tudo, e de todas as coisas, tipo, um rei, eu vou controlar tudo, a igreja e todo mundo, isso aí só vai dar, tipo, uma cutucadinha assim de, opa, eu quero existir com a reforma protestante. Por quê? Porque aí o rei ele não tem que mais estar submetido à igreja. A igreja católica quer dizer universal. Então tem os mandamentos, tem a doutrina da igreja e tudo mais. Isso é de aplicação universal, é igual a filosofia grega. Então, você tem que meio que adaptar isso aí a cada circunstância, mas no geral uma regra universal. O rei não queria estar sujeito a essa lei universal. Não, eu sou o rei e eu mando. Então, imediatamente, quando Lutero, vamos fazer aqui a reforma protestante, Inglaterra adere a isso, com Henrique VIII, e aí você tem, aí sim, um nascimento do absolutismo, de um rei mandando em tudo. E aí começa a perseguir religião em massa, depois Holanda, Dinamarca, por aí vai. E depois vai combinar com a Guerra dos 30 anos. Então, não é bem absolutismo o tipo de monarquia medieval. A monarquia protestante é bem mais cara de absolutismo do que a monarquia católica. Então já começa por aí. A monarquia, no Brasil, ela é um tipo único de monarquia, que não existe em nenhum lugar do mundo. E a nossa Constituição também é um tipo único de Constituição. Constitucionalmente, como que surge a ideia do projeto da monarquia do Brasil? Surge com o seguinte: sempre foi uma máxima histórica você querer mudar a corte do Brasil para Portugal. Nossa, bonito, de Portugal para o Brasil. De Portugal para o Brasil. Aí o que foi? Isso sempre existiu. Desde acho que quando estava tentando fazer a União Ibérica, já pensavam, pô, temos que mudar isso aqui. A gente, Portugal sempre foi uma monarquia fraca, essa é a verdade. Aí, como o Brasil era o centro do poder, sempre queriam mudar para cá, sempre foi um sonho dos monarcas europeus de Portugal. O Paulo Antônio Vieira no Brasil veio defender isso aí também. Então, sempre foi uma máxima, desde sempre. Dom João VI, ele percebeu o seguinte:
não dá para manter a sede aqui, tá ligado? Outra coisa, esse negócio de Império Português tipo, nunca existiu, mais uma figura de linguagem. Isso aí eu vou explicar mais pra frente, mas tipo, Dom João VI percebeu que Portugal tá infestada de iluminista, tipo, infestada de iluminista, maçonaria, os caramba. O Brasil, como era mais novo e mais longe, a influência era bem menor, e como tipo, todo o império era o Brasil, vamos mudar para lá, que lá é o cinto do poder. E aí surgiu essa ideia de você, o Frei Sampaio, ele vai dizer, você usar o direito positivo para proteger o direito natural, que só aconteceu no Brasil esse negócio de você ter a lei tradicional e a lei, entre aspas, liberal, a lei moderna. Foi o caso do Brasil, que nós tínhamos uma Constituição e nós tínhamos as ordenações do Reino de Portugal. Inclusive, as ordenações do Reino de Portugal durou mais tempo no Brasil do que em Portugal. Em Portugal, as leis de ordenações do Reino de Portugal saíram de vigor ainda na monarquia portuguesa. Pra você ver o quanto que estava degenerado aquele negócio. Enquanto no Brasil, sobreviveu ao golpe da República e só foi acabar em 1916, com o governo se eu não me engano, foi Venceslau Braz, se eu não me engano. E antes disso, nós tivemos dois presidentes monarquistas. Um liberal, que foi Rodrigues Alves, e um que foi mais conservador, que é o Afonso Pena, que eu considero o melhor presidente dessa bagunça que a gente chama de república. Mas foi isso, a monarquia do Brasil surgiu com esse intuito de conservar, com o intuito conservador, de você proteger as nações do reino, e nossa Constituição foi feita a partir disso. Qual que era o grande trauma do Brasil? Era a tirania dos três poderes. A tirania do judiciário e principalmente do legislativo. Então, a nossa Constituição foi isso. Foi feito para, em vez de ser tipo, que a ideia do Benjamin Constant, do poder moderador, era você enfraquecer o poder moderador, tirando ele do centro do Estado e colocando ele lá, e você só modera agora. A nossa monarquia foi o contrário. Surgiu, olha, a maior ameaça para o Brasil é o poder legislativo e o poder judiciário, que no caso era as cortes, que existiam os dois poderes. Então nós temos que fazer um meio de proteger o nosso rei, o nosso defensor perpétuo do Brasil. O Frei Sampaio chama o Dom Pedro I de o nosso vingador dos nossos direitos. Temos que proteger esse cara, porque esse cara quer o nosso bem. O legislativo não quer o nosso bem. Então, se você for ver, a Constituição de 24, que o anteprojeto foi feito pelo Frei Sampaio, as páginas dela, se você for ver, tipo, ela tem 25 páginas. Tem, tipo, só uma página que fala, vai lá digitar o que o poder moderador faz. Porque tipo, o poder moderador tem, tipo, pode fazer à vontade. Aí todas as outras páginas é só para digitar, tipo, vamos regulamentar aqui o poder legislativo, o ministério, não sei o quê, e bem pouco do poder moderador. Justamente porque tem esse negócio de proteger o rei, proteger o ancien regime. É isso que o Dom João VI queria proteger. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então, essa a ideia da nossa monarquia. Isso é uma monarquia que proteja o ancien regime, e eu considero o projeto mais belo do século XIX por causa disso, porque nós conseguimos. O projeto joanino deu certo. Que é o projeto joanino que depois Dom Pedro I vai dar continuidade. Inclusive, sim, o nosso primeiro imperador não foi Dom Pedro I, foi Dom João VI. Dom João VI era só no nome, rei de Portugal, mas na prática o que ele reinava era no Brasil. E foi ele que começou tudo, entendeu? Tipo, não dá para você falar de nossa independência sem falar de Dom João VI. E Dom João VI, ele era um maçom? Ele era um liberal? Fica essa pergunta para quem acha que a gente foi feito pela maçonaria, foi feito pelo liberalismo e tudo mais. Então vamos continuar. Inclusive, os nossos principais pais da nossa independência trabalham para a nossa independência desde o período de Dom João VI, desde 1808. Isso aí eu vou tratar mais para frente. Então não é... Os maçons só vai chegar em 1820. Então vamos lá. Próximo tópico. O Brasil era um território ultramarino de Portugal? Como que é essa história? E segundo o vídeo do senhor Guilherme Freire, ele fala que o Brasil nasceu em 1500. Quando que nasceu, afinal, o Brasil? Existia esse negócio de império português? Vamos lá. Olha, o Brasil nunca foi uma colônia de Portugal. O rei de Portugal tinha quase zero contato com o Brasil. Não dá para dizer que os reis, que nem o Guilherme Freire faz, de pegar tipo, desde Dom Manuel até 1808 falar que todos esses reis eram reis do Brasil. Isso não dá para falar, porque o Brasil, ele... primeiro que não era tipo... O Brasil era uma figura de linguagem, era tipo Itália. Itália mesmo, quando estava separada, antes da unificação italiana,
eu chamava aquela região de Itália. O Brasil é tipo o nome da região, região Brasil. É, tipo, todas as capitanias eram universos diferentes, eram colônias diferentes, entendeu? Só com o Dom João VI vai acontecer essa unificação para a formação do nosso Estado Nacional. Então, se você pegar tem um texto de um pensador francês, Ernest Renan, eu discordo dele em alguns assuntos religiosos, algumas coisas, mas nesse texto a boa parte está bem certo, onde ele vai analisar o que é uma nação. A nação é a mesma língua, é o mesmo povo, e ele vai ver que não é a mesma língua, não é você ter tipo português aqui, português ali, não é a mesma religião, se for parar para pensar bem, porque a América Espanhola tem tipo religião católica como predominante, mas são países diferentes. Então, o que faz uma nação? Uma nação são os grandes feitos realizados em comum. Então, não dá para você falar que Portugal faz parte da nação Brasil, que Timor-Leste, lá na Ásia, faz parte da nação Brasil. Não dá para você falar isso. Então, o nosso primeiro embrião da nossa independência já nasce aí. Que o Brasil, tipo, sempre foi um povo que veio para cá, veio para ficar, para assim dizer, e não queria mais contato com a Europa. Isso teve muito a ver com a nossa origem religiosa. A gente veio aqui para, entre aspas, fugir da Revolução Protestante. E uma característica do Brasil, diferente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele foi colonizado por famílias, comunidades inteiras até iam para os Estados Unidos, por causa da perseguição religiosa da Inglaterra. No Brasil, nós somos colonizados por pessoas especificamente do sexo masculino. Só vinham homens para o Brasil e não enviava mulher para cá de vez em nunca. Então você já tem essa junção das duas culturas. Aí quando Dom Pedro vai colocar o nosso brasão de armas, no cima da monarquia, lá com o escudo da monarquia, tem o ramo de tabaco e o ramo de café. O tabaco era um negócio que já era cultivado aqui, que é o que já estava aqui antes do português chegar, e o café veio depois. Então é esse negócio, o que estava aqui, o que veio depois se juntou e formou o Brasil. E segundo que nunca existiu Império Português, vamos lá, por quê? Territorialmente, não dá para você dizer que existiu um Império Português, porque se 98% do Império Português é o Brasil, é mais fácil dizer que o que existiu foi o Império Brasileiro, territorialmente falando. Segundo, influência, vamos lá, uma influência internacional de Portugal. Dá para dizer sim que um período que podemos chamar de Império Português, vai se quiser chamar assim, existiu do começo das grandes navegações até 1580. Ou seja, não acabou. O Guilherme Freire fala isso no vídeo dele, que, meu Deus do céu, ela fala que o Dom Pedro, o grande malvadão, destruiu a monarquia portuguesa, depois ela nunca mais foi a mesma, e não. O que destruiu a monarquia portuguesa foi em 1580, quando teve a União Ibérica. Depois disso, Portugal nunca mais vai se recuperar e ser uma monarquia fraca, que é a união das duas coroas, através de Felipe II de Habsburgo, para enfrentar a Inglaterra protestante liberal, o que não dá muito certo, a destruição da gloriosa armada, por aí vai. Isso criou um grande baque na consciência portuguesa, porque isso criou um negócio em Portugal que se chama um negócio chamado sebastianismo, que é o quê? O rei Dom Sebastião ele foi uma cruzada, sumiu, ninguém sabe onde ele foi, e aí isso ele matou o tal imperialismo português, a influência de Portugal tinha, com a União das Coroas, e desde então tem esse milenarismo, que é uma heresia que a igreja prega de ser um salvador, Dom Sebastião irá voltar e não sei o quê. Isso é muito importante para entender o miguelismo, que vai surgir mais para frente. Mas esse sebastianismo de que Portugal sempre defendeu a igreja, mas tipo, nós defendemos um negócio que nos traiu, tipo, por causa que nós amamos a igreja, que nós nos unimos com a Espanha para enfrentar a Inglaterra, mas isso tipo, matou a nossa influência estrangeira como nação, como Estado, no sentido de Estado moderno, Estado separado da igreja e tudo mais. Então é isso. Então a ideia do Dom João VI, que é a ideia de todos os monarcas portugueses desde a União Ibérica, é mudar a sede para o Brasil. Porque o Brasil era a sede de todo o poder. Tudo que Portugal construiu era aqui. A própria ideia do Brasil surgiu com esse negócio, porque se você for ver a expansão do Brasil, da costa até o interior, nossa conquista do oeste, a maior parte começa a acontecer a partir do século XVII, que é quando Portugal se livra das garras da União Ibérica. Ou seja, nós perdemos tudo, perdeu tudo, está morando de ajuda no Pernambuco, tá ligado? E nós fomos o
Portugal percebeu, pô, perdi um monte de coisa, não tenho mais influência nenhuma, vamos investir num lugar que tem futuro, que é o Brasil. Porque ele vai ser o novo império. Uma das evidências que Portugal se foi uma monarquia fraca, e o germezinho da nossa dependência, é na guerra da Holanda, de Portugal contra a Holanda, teve a nossa Batalha dos Guararapes, que foi o início da nossa formação como povo, que aí foi quando pela primeira vez uniu as três raças, o branco, o negro e o índio, para defender a terra comum, que aí teve a nossa primeira formação, e inclusive nós que defendemos Angola, Portugal, como eu disse, monarquia fraca, não tinha como defender Angola dos holandeses, então teve que vir um cara do Rio de Janeiro com 22 naus para ir lá para Angola para defender os caras, que posteriormente criou um negócio lá chamado Confederação Brasílica, podem pesquisar esse nome no Google, que tem uma bandeira azul com uma bandeira do Brasil Império no canto, igual tipo, da Austrália hoje, porque quando o Brasil ficou independente, a Angola queria fazer parte da gente. Até hoje tem esse negócio aí na Angola, inclusive. E você vê, na Angola não tem entreguismo. Pelo menos não um entreguismo burro, se você for para pensar bem. Que alguém da Angola quer voltar a ser de Portugal? Não, mas os caras querem do Brasil. Vamos ter isso mais para frente. Óbvio que hoje eu acho que fazer parte do Brasil é uma burrice. Hoje no Brasil a República não faz o menor sentido. Mas na época do Império fazia. Então é isso, tipo, quem defendeu as outras colônias de Portugal e se defendia sozinho era o Brasil. Portugal não fazia nada, basicamente. Posteriormente, com o Reino Unido, novamente, o Reino Unido foi mais tipo Reino do Brasil. Entendeu? Tipo, Reino Unido de todos os países lusos, esse é um negócio muito bonito em teoria, mas na prática isso só foi uma desculpinha pro Dom João VI fazer a nossa dependência. Porque, primeiro, eles não faziam nada e recebiam tudo. Em pouquíssimos anos do Dom João VI aqui, nós desenvolvemos enormemente a nossa indústria, a nossa economia, instituições que nós não tínhamos, desenvolvemos intelectualmente. Um historiador chamado Oliveira Lima, ele fala isso no livro dele, Dom João VI no Brasil, que um país que não tinha nada, era bem parecido com hoje, inclusive. Ele fala algo tipo uma terra esquecida por Deus, que as pessoas se garantiam pelo uso da força, das armas e não sei o quê. E, tipo, qualquer semelhança desse Brasil antes do Dom João VI e Brasil República, talvez não seja coincidência, né? Mas depois que o Dom João VI vem para cá, tudo muda. Você vê, por exemplo, até na música, foi na época do Dom João VI que nós tivemos o nosso José Maurício Garcia Nunes, um homem incrível com reconhecimento internacional na área da música, entre outras coisas. E você vê que isso mudou para o Brasil. Portugal, basicamente, ficou dependente da gente, virou nossa colônia, e isso criou um grande espírito de revanchismo em Portugal. E é isso, não mudou para mais ninguém. Tipo, não dá para você pensar num reino de todas as nações lusas, porque era o Brasil com um monte de Portugal e outras nações satélites, tipo, umas nações minúsculas na África e na Ásia, que não faz diferença. Então, o Reino Unido só mudou efetivamente para o Brasil, e não para outros países. O Reino Unido era mais um nome do que ai meu Deus, um grande reino para enfrentar o mundo moderno, e o Dom Pedro, malvadão, com a maçonaria, foi lá e estragou tudo. Não, é só a desculpinha do Dom João para criar o Império do Brasil. Dom João criou o Império do Brasil. Não foi Dom Pedro I, foi Dom João. Então não é a maçonaria, não, o liberalismo. Não, foi um monarca católico, conservador, sem nenhuma ligação com a maçonaria. Ele que criou todas as nossas instituições, o Banco do Brasil, todo o resto. E o que aconteceu? Eu já parto para a próxima questão. Que o Guilherme Freire, nossa, aquele vídeo estúpido, foi feito para criança aquele vídeo. Que ele fala, Dom Pedro era um esquerdista, Dom Pedro arruinou o Reino Unido, Dom Pedro era um Che Guevara, ele usa esses termos. A maçonaria que fez a nossa independência foi um triunfo do liberalismo ou a morte da monarquia. Então, não foi nada disso. A questão é o seguinte, Portugal, desde 1808, tinha inveja do Brasil. Tipo, não esse negócio de, ai, mulher, invejinha, não sei o que, não, literalmente isso. Eles queriam, tipo, voltar o nosso protagonismo português e o Brasil voltar a ser colônia, isso desde antes da Revolução do Porto. Como eu disse, Portugal já era infestado de iluminista e maçom, muito, muito mais do que tinha no Brasil, mas muito mais. Tipo, o Brasil tinha um negócio
como eu disse, é impossível a nossa monarquia não ter um parlamentarismo, porque o Brasil tinha uma tradição de, sei lá, 300 anos de colônia, e como Portugal não tinha, não fazia quase nada aqui a coroa, tinha o nosso municipalismo e cada colônia meio que era uma república independente, uma república, entre aspas. Então, meio que aí a maçonaria se aproveitou dessa parada aqui como eleição, tanto que inclusive a primeira eleição, você pode chamar de democrática da história, não foi nos Estados Unidos, foi em 1500 para governador da Vila de São Vicente, se não me engano. Se não me falha a memória. Então, qual foi o nosso tchan? Primeiro, antes de tudo, a nossa sede da nossa independência foi o Convento de Santo Antônio, Rio de Janeiro. Lá foi o queijo da independência, lá onde o Dom João se reunia com o pessoal para fazer a nossa independência. Depois foi onde veio o Dom Pedro, o Dom Leopoldina, todo mundo se reunia no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Lá era o nosso QG, não lojas maçônicas, era lá. Lá que está enterrada toda a família imperial. Lá que está enterrado todo mundo que ajudou a nossa independência. O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, a princesa Leopoldina estava lá, até mudarem ela para o monumento da independência atual hoje. Então, está todo mundo lá, enterrado, em homenagem a esse QG da nossa independência. Tanto que o Guilherme Freire fala que o Dom Pedro arrastou a Leopoldina para isso, que não tem nada a ver, eu vou mostrar mais para frente. Mas o que foi a nossa independência? Portugal estava completamente atrasada, Portugal não era industrializada, enquanto Dom João VI estava industrializando o Brasil. Nossa primeira metalúrgica, os varguistas falam, não, foi o Vargas que trouxe a nossa primeira metalúrgica. Não, ele não trouxe. Ele trouxe a nossa única metalúrgica da época. A nossa primeira metalúrgica foi feita em 1810 pelo Dom João VI. E estava em funcionamento até 1926, que foi quando, por causa da República, do café com leite, não investiu em nada em indústria nacional, ela veio à falência. E a República só veio investir em indústria têxtil. Aí não tinha como manter uma metalúrgica num país assim. Então, Portugal já queria desde sempre, desde 1808, mudar de volta a corte para Portugal, sair do Rio de Janeiro. E Dom João disse, não, o império vai ser no Brasil, quero fazer uma nação aqui, vocês não têm salvação, basicamente. Um sinal disso em 1818, já em 1818, o Dom João VI queria ficar no Brasil, as cortes falaram, venha para o Brasil, cortes da época não, mas a pressão de Portugal queria que eu voltasse para Portugal, e queria ficar no Brasil, tanto que a ideia era a coroação dele sem Portugal, porque os portugueses ficaram, nós somos a grande sede do reino, como que você vai fazer esse negócio no Brasil? Então já fez os caras ficar puto da vida. Dom João respondeu a isso, fechando a maçonaria em Portugal, posteriormente depois de se rebelar contra ele. No Brasil fechou algumas, mas nem tanto. Porque, como eu disse, a maçonaria tinha um poder municipal e se fragmentar o território, ele não queria isso. A perseguição à maçonaria, já preconizada por Dom João VI no Brasil, isso já aconteceu no primeiro reinado. A maçonaria no Brasil, no século XIX, ela atua mais ou menos como o Partido Comunista vai atuar no século XX. É tipo uma instituição que, se você não faz parte ou finge gostar, você acaba com a sua carreira. Tipo, os caras destruíram a carreira do Frei Sampaio, por exemplo. E o Frei Sampaio nunca foi iniciado na maçonaria. Mas o que acontece? Não foi a independência do Brasil do Reino Unido que acabou com o Reino Unido. Foi de Portugal. Explico. A nossa independência começa com a presença do rei aqui no Brasil, em 1808. Então, quando Dom João VI vai para Portugal em 21, é só questão de tempo da nossa independência. Sem o rei aqui, não tem mal que segura essa parada. Então, ou Dom Pedro I se nomeava imperador, ou isso aqui dividir em inúmeras republiquetas de banana. Não tinha, vai continuar em Portugal. Não tinha mais esse negócio. Sem um rei aqui, não tem mais como continuar essa parada. E o que acontece? Então, a Revolução Liberal do Porto, ela não marca vamos impor leis, não. Ela é a independência de Portugal do Brasil. O Brasil não vai mandar mais, agora quem vai mandar sou eu. Até então, Portugal era nossa colônia, nosso Nordeste, entendeu? Era o nosso satélite.
E aí eles querem, não, nós vamos mandar de novo. E então o Reino Unido acaba com a independência de Portugal do Brasil, e não o contrário. E o maior erro de Dom João, se você quiser falar em manter o Reino Unido, o maior erro de Dom João foi perceber a inevitabilidade disso, como ele era rei de Portugal, ele tinha que realizar as obrigações. Então ele aceitou isso, porque o Oliveira Lima fala isso muito bem, que o Brasil é a sede do reino. Ok, Portugal que é uma constituinte, fazer uma corte lá para decidir algumas coisas, ok. Se o Brasil era a sede do reino, tinham que vir os deputados de Lisboa para o Brasil, porque nós éramos a capital, o Rio de Janeiro. Então, com Dom João VI indo para Portugal, para Lisboa, ele meio que aceitou o golpe, aceitou a independência de Portugal, do Reino do Brasil. E aí, essa foi o tempo para ficar independente. Então, o que acontece? Os liberais, os maçons, que é gigante, não tinha como você montar um partido conservador em Portugal, como o Brasil teve. Então, eles vão lá e tomam o poder em Portugal e exigem o retorno do rei. O João volta, eles pressionam o João para fazer o Brasil se dividir em inúmeras colônias. Tipo, a ideia era realmente essa, era, tipo, não era fazer o Brasil rebaixar, não, era dividir o Brasil, unificar a gente. Cada província ia responder diretamente à Corte de Lisboa, não ao rei, à Corte de Lisboa. E, tipo, na prática, ia fazer essa dependência, porque aquela Constituição de Portugal, das Cortes, era uma bosta. Tinha uma lei que o Brasil não ia ter mais tribunal. Imagina, o Brasil, um país de tamanho continental, hoje com 200 milhões de pessoas. Cada processo você não tem que mais levar no fórum aqui da sua esquina, não. Você tem que levar lá para Lisboa, para de Lisboa o juiz decidir se vai ou não vai prosseguir. Isso aí, óbvio que era insustentável e não tinha como resolver de outra forma esse negócio. Então, o que acontece? Aí vamos para a nossa dependência, os agentes da separação de Portugal, o nosso segundo reinado, que é o Dom Pedro I, porque o nosso primeiro rei foi o Dom João VI, e depois o terceiro vai ser o Dom Pedro II, que é o seguinte, esse é um ponto principal que eu quero frisar aqui, que é o patriarca da nossa dependência. Não, do meu ponto de vista, não foi Bonifácio. Um livro, que eu acho que é o inicial, para qualquer um que quiser aprofundar nisso aí, é bem inicial, mas é muito bom, que é um do Evandro Pontes, que é recente pra caramba, que ele fez, está disponível pela FUNAG, o PDF, de graça. Vocês conseguem, o nome é Os Pilares da Independência. É um livro, bem inicial, mas é importante para quem quer entender. Toda a nossa dependência foi feita em volta do convento de Santo Antônio. Esse foi o nosso QG, a nossa base principal. E todo o centro intelectual do país se reunia no convento de Santo Antônio. O Tradital, que também fez outro podcast mentiroso, ele falava que não, os caras da independência se educavam pelo jornal do Hipólito da Costa, que era um maçom que pegava coisa de Londres e trazia para cá. Tá, o Hipólito tinha esse jornal, mas, meu Deus, os caras pensam que o Dom Pedro I é o Bolsonaro, que ele se educava por jornalzinho, óbvio que não. Quem fez a educação do Dom Pedro I foi um cara chamado Frei Arrábida. E aí que vai entrar nossos dois patriarcas da independência. No livro do Evandro Pontes, ele pega as 4 virtudes cardeais e coloca em cada um dos nossos pais da independência, que é o Dom João VI, a temperança, Dom Pedro I a coragem, Dona Leopoldina a justiça, e a inteligência, a sabedoria, vai ficar não para Bonifácio, mas para, em especial, o convento de Santo Antônio, e mais específico ainda, 2 freis, que são o Frei Sampaio e o Frei Arrábida. E desses 2 freis, o Frei Sampaio sempre repudiou a maçonaria, e o Frei Arrábida, e o Frei Sampaio, ele foi perseguido desde sempre pela maçonaria, ele nunca chegou a ser iniciado, mas já participou de uma reunião do Grande Oriente, porque ele tinha um jornal dele, que era o Regulador, Regulador Brasileiro, e ele tinha um negócio que a maçonaria chamava de opiniões antiliberais, para você ver.
e teve que participar dessa reunião para, opa, não acabe com a minha carreira, por favor, calma lá. Também porque ele estava sendo inimigo do grupo do Gonçalves Ledo, que era Gonçalves Ledo e um outro frei chamado Januário da Cunha Barbosa, que era um maçom liberal. E por isso que isso fez ele se aproximar do Bonifácio, que também estava, tipo, era Gonçalves Ledo versus Bonifácio, Frei Januário versus Frei Sampaio. Então isso fez ele se aproximar do Bonifácio, e ele entrou dessa participou dessa reunião para, por favor, não acabe com a minha carreira, e também para ficar de olho, agir primeiro, basicamente, ver o que o Gonçalves estava tramando contra ele. Isso foi bem útil, porque posteriormente vão tentar matar o Frei Sampaio, e depois vão tentar matar o Frei Rábida também. Mas, tipo, essa foi a nossa reunião. O Frei Rábida, esses foram lá que aconteceram as reuniões no Convento de Santo Antônio, e a educação dos nossos patriarcas foi feito por frades católicos. O Dom Pedro I e o Dom Miguel também, para quem diz que eles são diferentes, não sei o quê, são diferentes, mas não por isso. O Pedro I, ele foi educado pelo Frei Sampaio. O Pedro I era um cara inteligentíssimo. O cara sabia latim com 9 anos de idade. Ele leu Eneida inteiro, com 9 anos, vindo para o Brasil, em latim. Então, o Frei Sampaio era um homem inteligentíssimo. O Frei Sampaio, ele educou nossos 3 monarcas. Ele foi confessor pessoal, amigo pessoal do Dom João VI. Depois ele veio para o Brasil com o Dom João VI. Ficou hospedado no Convento de Santo Antônio, enquanto ele ficou no Brasil até ele morrer aqui no Rio de Janeiro. E ele educou o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. E um homem inteligentíssimo. Ele depois participa da nossa política, o Dom Pedro dá o cargo para ele de bispo. Inclusive, depois eu vou pegar aqui para falar que, por exemplo, nossos deputados na Corte de Lisboa, que como o Brasil era reino, quando da Revolução teve que ir Constituinte do Brasil para lá para discutir, opa, que porcaria é essa? E você vê, por exemplo, filmes do Pará, tipo, bispos católicos, ultramontanos, eu vou citar alguns nomes daqui a pouco, mas era esse tipo de gente que estava lá. Agora o Frei Sampaio. O Frei Sampaio era o homem mais inteligente do Brasil. Isso é reconhecido por qualquer um. Também tinha o Frei Montalverne. O Frei Montalverne ele tinha umas opiniões meio tchê, que eu não gosto muito, mas no geral também ele foi bom. Mas eu não gosto muito do Frei Montalverne. Agora, o Frei Sampaio era um homem inteligentíssimo. O Dom Pedro I, na maçonaria, o que consta historicamente é que ele participou só de 5 reuniões. E todas no ano de 1822. O Dom Pedro I, eu acho que foi o Dom Pedro II, enfim, confundi. O Dom Pedro I, ele participava de todas as reuniões do governo de Santo Antônio, ficava nas reuniões até tarde, conversando com o Frei Sampaio, que depois virou amigo pessoal do Dom Pedro I. O Frei Sampaio, ele que religiu o Dia do Fico. O Dia do Fico foi feito por ele. E depois, daqui a pouco eu vou falar mais para o Bonifácio. O Bonifácio ele era meio iluminista, meio liberal, maçom pra caramba. Ele tinha um projeto de uma Constituição de 1823, que foi aquela Constituição lá, que ele queria fazer aquela mega liberal, bem inspirado nos Estados Unidos. E o Dom Pedro I depois falou, não vai fazer essa porcaria, mandou uma força policial lá dispersar aquela parada. Aí depois de 23 e 24, que aí sim o pessoal do Convento de Santo Antônio, não tinha nenhuma ação naquela porcaria, na de 24, foi feito pelo pessoal do Convento de Santo Antônio. Então, existe um livro, acho que é do Duarte Nuno, o cara que escreveu, é um livro bem difícil de achar, mas o nome é O Clero e a Independência. Para vocês verem a importância da igreja. Tem, tipo, um livro nas dependências só listando todo, tipo, só a parte do clero. É, tipo, mais da metade. A maçonaria só vai entrar muito, muito depois. Até o Dia do Fico, você vê que não tinha José Bonifácio, não tinha esses maçons famosos, que depois tem quadros, caramba, Clemente Pereira e tudo mais. Então era Dom João VI, Dom Leopoldino, o pessoal do Convento de Santo Antônio só. Se for ver maçom mesmo, é muito, muito pouco. Eles só vão entrar efetivamente depois do Dia do Fico. E, tipo, você pode dizer que a preparação intelectual da nossa dependência, todo o projeto do Império, foi um projeto da Igreja,
especificamente na igreja, era feito dentro da igreja, como eu falei do convento de Santo Antônio, às vezes por frades e freis, muito inteligentes. Por exemplo, tinha uma tendência no século XIX, que era de padres serem muito liberais. Em Portugal, principalmente, você tinha padres que eram abertamente homossexuais. Então, só gente muito inteligente, como é o caso do Frei Sampaio, você consegue ver que ele leu os autores liberais, mas também leu os autores não liberais, ele leu de Maistre e por aí vai. Inclusive, o Jornal do Frei Sampaio, que era o regulador brasileiro com Luso, depois mudou para regulador brasileiro quando a gente fez a independência. E era um jornal que é feito para liberais, mas se você entende um pouquinho de McCarthy, você percebe que as ideias que ele defende não são ideias liberais de forma alguma. Ele fala de instituições toda aquele estilo liberal, mas é o quê? Ele chama o Voltaire. Ele fala que o que o Voltaire faz é ficção filosófica, nem filosofia. A ideia, basicamente, do Império Brasileiro é impedir uma Revolução Francesa. O Dom Pedro I, ele foi criado para ser meio que o anti-Napoleão. O Napoleão é o grande nêmesis do Dom Pedro I. Alguns nomes, por exemplo, você pode pegar de conservadores, importantíssimos para a nossa independência, por exemplo, Bispo Marco Antônio de Souza, Bispo José Caetano da Silva Coutinho, Bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas, Bispo Romualdo de Souza Coelho, Bispo Manuel Joaquim de Andrade, o próprio Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que veio com o Dom João para cá. Todos, o Dom Rodrigo, ele foi o nosso anti-Marquês de Pombal. Ele era meio que um primeiro-ministro do Dom João VI, só que em vez de destruir o Brasil, como o Marquês de Pombal fez, ele fez tudo. Por exemplo, você não tinha ligação entre as províncias, que na época era o quê? Capitania, não lembro agora. Era cada uma um universo diferente. Ele pegou e uniu tudo. Entendeu? Tem projetos de ligação ferroviária da época dele, que até hoje está sendo executado. Por exemplo, o Vilela Barbosa, o Marquês de Paranaguá, depois, o Marquês de Quilos, você tem também o Marquês de Santo Amaro, o José Egídio, João Gomes da Silva Mendonça, Antônio Luiz Pereira da Cunha, o Marquês de Caravelas, que, e na minha liberal, vai dar para dizer que ele, em vários momentos, ele foi conservador. O Pedro de Araújo, que é conservador desde sempre. E um cara importante que veio também com o Dom João VI de Portugal para o Brasil e ficou no Brasil até voltar para Portugal. O Dom Rodrigo não. O Dom Rodrigo morreu no Brasil e ficou enterrado aqui no Brasil, no convento de Santo Antônio. Mas, olha só, o Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal. Ele foi um cara importantíssimo para a nossa independência, para a construção do nosso Estado. E ele era perseguido pela maçonaria, tanto que no Brasil ele tinha relevância. Chegando em Portugal, a vida dele acabou. O cara morreu quase na miséria. Não conseguia mais nenhum cargo público. Entendeu? Para você ver essa maçonaria aqui no Brasil e em Portugal, que era bem diferente. Então, tinha dois planos em ação. O da maçonaria era você fazer a independência das províncias, das capitanias, e a partir disso formar vários países diferentes. Isso era o plano que estava em prática desde a Inconfidência Mineira, entendeu? Depois vai ter a Confederação Carioca, a Baiana, vai ter a Revolução de 1817 em Pernambuco, que vai ter participação, adivinha só, do irmão José Bonifácio, Antônio Carlos, maçom pra caralho também. Então você vê que a maçonaria ela tem esse plano de você dividir o Brasil e cada lugar ser um país. O plano de você pegar o Brasil, erguer o império, se você for pegar o livro do Dom João VI, do Oliveira Lima, sobre o Dom João VI, que é Dom João VI no Brasil, em nenhum momento o Dom João VI ele fala que vai ser uma mudança temporária, que vai ser igual a Rússia fez vai ser mudar a capital de Petersburgo para Moscou e vice-versa. Não, ele em nenhum momento fala isso. Ele fala: vamos para o Brasil fundar uma nova nação, um novo império brasileiro, o Império Americano. Esses os termos que ele usa: fundar uma nova nação. E foi o que ele fez. A nossa guerra de independência, posteriormente, foi uma guerra entre
conservadores e liberais. Os conservadores defendiam o Brasil independente. Você vê, por exemplo, o Duque de Caxias, já participou dessa época, ele era bem jovem, mas já lutava. Acho que, se não me engano, acho que não lembro qual marquês que foi, mas era um que ele viveu até quase 100 anos, ele viveu tipo, quase o tempo inteiro. Mas já participou da independência, depois fez parte do Partido Conservador. Dá para dizer que um grande erro do primeiro reinado foi não ter juntado tudo isso e formar um Partido Conservador desde aquela época. Isso aí eu vou estar mais para frente da perseguição que Pedro I sofreu por causa dos liberais. Mas é isso. Em certos lugares, tipo na Bahia, você tinha uma perseguição gigantesca à igreja por parte dos maçons liberais portugueses. Os caras falam, Portugal, tradicionalista, não sei o quê. Não. Portugal tinha um costume de anos e anos, lá na Bahia, de estuprar e matar freiras. Até que a nossa grande independência eles pegaram e falaram, vamos ser expulsos daqui, não vai ter como fazer mais isso, vamos matar todo mundo. Na Bahia, os portugueses tinham um costume de estuprar e matar freiras. Visto que eles seriam expulsos pelo Dom Pedro I do Brasil, eles pensaram, não vamos mais conseguir viver por aqui, vamos matar todo mundo. Então eles invadiram o convento da Lapa para matar todas as irmãs, só que uma disse que não. Foi a Joana Angélica, hoje Santa Joana Angélica, uma santa da igreja, que ela não deixou eles entrarem. Ela disse o seguinte, vou ler as falas delas, abre aspas, para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, recuai, só penetrareis nesta casa passando por sobre o meu cadáver. Fecha aspas, e assim aconteceu. Só passar pelo cadáver dela, ela foi fuzilada, só que isso aí deu tempo suficiente para as outras irmãs fugirem e, posteriormente, os patriotas, os caras do partido que queriam a independência, conseguiram retomar a Bahia, que foi o último lugar da nossa guerra de independência que não tinham ainda sido conquistado. E, em muitos momentos, no Nordeste principalmente, que nós tivemos uma atuação muito forte da maçonaria, a nossa guerra de independência se assemelhou muito à Guerra Civil Espanhola, no sentido de que os portugueses, liberais, maçons, visavam como ataque para atacar, destruir, depredar, igrejas, mosteiros, religiosos, afins, e os conservadores, os brasileiros, não queriam isso, tipo, usavam esses lugares como iam lá para defender a depredação e tudo mais. Prosseguindo, o general Jorge de Avilés, até a expulsão da divisão auxiliadora, o cara totalmente liberal. Tanto que em Portugal, quando teve a Vila Francada, ele foi um dos caras perseguidos pelo Dom Miguel. E ele perguntou primeiro aqui no Brasil. Tanto que o Guilherme Ferreira, ele fala assim no vídeo, por que era só não ter esperado alguém fazer alguma coisa? Não faz o menor sentido. Primeiro, o Brasil estava em guerra. Todos os portugueses aqui, autoridades do governo e tudo mais, pensaram, deu Constituição, vamos plantar isso aqui agora. Então, ou era agora ou o Brasil se dividia. O Dom Pedro esperou até não poder mais. Ele, literal, perdeu um filho por causa disso aí. Eles tinham... O Dom Pedro era muito leal ao João VI. Então ele pensou... Dom Pedro era um cara muito religioso, inclusive. Ele compunha até Deus desde criança. O padre José Maurício, ele era professor do Dom Pedro I. Dom Pedro pensou, não vou ser um cara anti-escrupuloso, vou ser burro, já ficar fora, vamos esperar o meu pai resolver a parada para tentar manter aqui unido não sei o quê. E ele tinha um esquema que era o seguinte, quando o general Avilés aparecia para Dom Pedro, vinha para a Europa, Dom Pedro ia para outro lugar, entendeu? Saía com a Leopoldina e tudo mais. Até que ficou a sair até quando era possível, que foi quando ele perdeu o próprio filho dele, que é o nosso mártir da independência, que para mim é tão importante quanto a Joana Angélica, que é o Dom João Carlos,
que é o filho do Dom Pedro, que é a Leopoldina, que não sei se não me lembro agora se ele nasceu morto ou se ele morreu tipo, com 1 ano de idade. Mas estava no Leopoldina, Dom Pedro botou ela não era uma carroça, era uma carruagem, para uma fazenda, enquanto a beleza ia cobrar lá cobrar o Dom Pedro. Só que aquilo foi, como eles estavam fugindo há muito tempo, não tinha como, estava muito quente, também foi muita correria, também as situações da época, não tinha medicina avançada, etc. Hoje tem como salvar, mas na época não tinha. E o filho dele acabou morrendo. Isso foi um baque muito grande para o Dom Pedro I, porque ele culpou diretamente as cortes de Portugal. Se não fosse as cortes exigindo que o Brasil votasse colônia, que o Dom Pedro fosse para Portugal para, entre aspas, completar seus estudos, ou seja, tipo, tirar qualquer influência dele da educação cristã que ele recebia e colocar coisas da Europa, iluminismo, essa verdade toda. Se não fosse por isso, ele não ia ter que ficar nesse vai e vem e o filho não teria morrido. Então, depois disso que ele toma a decisão. Não, nós temos que separar de Portugal. Não é mais possível, entendeu? Que o Brasil se dividir. É bem semelhante à Grécia Espanhola, inclusive. Estava o país se dividindo, se dividiu em vários países diferentes. No Pedro Interri, não, nós temos que manter o Império unido, seguir o projeto do meu pai. Então, a partir daí, que ele faz o dia do fico, e só depois que entra os maçons, que quando a independência já está feita, tipo, de 20 anos após a independência, tudo feito pela igreja, já tipo, mais que confirmado que o Brasil vai ser independente, aí entra a distribuir cargos, o amigo do meu amigo, que aí entra a maçonaria de fato. Não existia no século XIX uma grande intelectualidade conservadora, só vai ter uma reação conservadora bem depois. No geral, o século XIX, século XVIII, os séculos de revoluções iluministas. Então, o que rola? Você não tinha como estabelecer um partido conservador na época. Então, como eu disse, o Dom Pedro ele fez o projeto da Constituição do Brasil com uma Constituição conservadora. Eu odeio o termo revolução conservadora, mas foi uma guerra para impedir os liberais de matar a nossa nação. Então, não pode dizer que foi uma, entre milhões de aspas, revolução conservadora. O que aconteceu? No primeiro reinado, logo, inclusive, a pequena aventura do Dom Pedro na maçonaria, foi tipo, um negócio que não durou nem um ano, ele só foi em 5 reuniões a vida inteira dele, e foi tipo, ele tinha o cargo nível 1, e passou um mês e pegou o cargo máximo. Então teve 2 cargos, o nível 1 e o nível 99, que era o grão, acho que 30 e poucos. Grão-mestre, grau, 30 e poucos. E foi igual ao voto feminino. O voto feminino foi concedido pelos homens para as mulheres. O cargo de Dom Pedro na maçonaria foi concedido pelos maçons que queriam irritar o Bonifácio, porque o Bonifácio criou lá a maçonaria principal dele, que era o apostolado, e o Dom Pedro, os caras, acho que nem lembro se o Dom Pedro ele chegou na maçonaria para receber o grau de grão-mestre dele. Eu sei que foi tipo, acho que na mesma hora, no mesmo dia, já viu, o Dom Pedro está aqui, Bonifácio, não, vem aqui para meu, pega aqui o grão-mestre do apostolado. Aí desse merecutivo, o Pedro falou, tá, mas a gente encheu o saco demais, vamos fechar essa porcaria. Ele fecha a maçonaria, fecha o Grande Oriente. Posteriormente vai fechar o apostolado de José Bonifácio, que vai fazer o Bonifácio romper com o Dom Pedro I. Teve também o caso da Marquesa de Santos, que foi a pé do sapato do Dom Pedro I. Ela não foi a causa da morte da Leopoldina. Leopoldina estava doente já há muito tempo. Ela não tinha toda a influência que na Leopoldina que ela tinha. E não foi ela o motivo principal do Bonifácio separar do Dom Pedro. Logo que deu a treta lá dela virar a Marquesa de Santos, que é a cidade do Bonifácio, ele ficou ofendido com isso. Tipo, Dom Pedro ele vacilou com um monte de galera com a Marquesa de Santos. Eles ficavam, ok, estou bravo com o Dom Pedro, mas o cara é dos nossos, é um cara que é o bem do Brasil, vamos ajudar ele no que for bom, perseguir a maçonaria e tudo mais. Bonifácio não. Ele fecha com o Dom Pedro, ele se alia a um jornal liberal, maçom, para fazer oposição ao Dom Pedro contra os outros maçons,
O primeiro reinado é isso. O primeiro reinado inteiro é jornais e políticos liberais, maçons, contra Dom Pedro e a igreja. Dom Pedro defendendo a igreja sempre. Dom Pedro nunca ia fazer igual ao Dom Pedro II, de entre Dom Vital e maçonaria, escolha maçonaria. Não. Dom Pedro sempre defendeu a igreja. Até que ele queria passar lá uma lei para abolir a escravidão de vez, em 31. O maçonaria falou, você está louco, meu, não dá mais para matar esse cara. Fizeram lá uma revolução, 6 de abril, para chutar o Dom Pedro I do país. E foi para Portugal, combateu o irmão dele, Dom Miguel. Diga-se de passagem, as pessoas não fazem um nexo de independência do Brasil e Vila Francada. E Vila Francada foi quando Dom Miguel botou os homens para correr atrás das cortes do Porto e acabar com essa palhaçada. Mas o que houve? Depois de quase 4 anos de guerra de independência do Brasil, com as cortes totalmente enfraquecidas, com todo o contingente militar dos caras aqui no Brasil, na nossa guerra de independência, que foi quase todo mundo morto, aí fica muito fácil você pegar os homens e falar, vamos desfazer aqui as cortes. Aí ficou muito fácil fazer a Vila Francada, né? Mas se não fosse o Brasil independente, óbvio que... Imagina, se o Brasil ficasse, não, vamos nos aliar a Portugal, não podemos nos separar de Portugal, vamos manter o Reino Unido. Aí ia ficar Corte de Lisboa, mais a Armada do Brasil, nunca ia acontecer Vila Francada. Então, se não fosse a independência do Brasil, não ia acontecer Vila Francada do Dom Miguel. Inclusive, o Dom Pedro I ele apoiou a Vila Francada, restituiu o poder para o Dom João VI. Só que aí, o que acontece é o seguinte, Dom Miguel ele quer mais e mais poder. Então, ele faz a abrilada. O que aconteceu esse negócio aí? É muito bom para também entender o lance da mulher ser a base do homem. Dom Pedro tinha a grande base dele, que era a mulher dele, que era a Leopoldina. Além de outros freios, como o Frei Rápida, que ajudou na educação do Dom Pedro, mesmo depois da independência, porque o Dom Pedro também era muito jovem, tinha 23 anos. O Dom Miguel, a mulher base para o Dom Miguel era a mãe dele, era a Carlota Joaquina. Em parte, não dá para dizer que existiu um miguelismo, dá para dizer que existiu um Carlota Joaquinismo. A Carlota Joaquina ela não gostava da maçonaria, mas também odiava o Dom João VI. Ela tentou tomar o poder do Dom João VI inúmeras vezes. Quando a mãe do Dom João VI ficou doida, da Maria I, ela tentou dar um golpe e falou assim, não, mas veja bem, Dom João VI, filho da Maria I, tem o mesmo gênio dela, então ele pode estar louco também, vamos internar Dom João VI e poder vir para mim. O João não caiu nessa, falou, não, mulher, sai fora. Aí depois no Brasil ela tenta pegar e falar, eu sou espanhola, como não tem mais o rei da Espanha, vou pegar o poder aqui das colônias da Espanha. O João VI também falou, não, sai fora. Aí chegando em Portugal, de volta, lá em 21, Dom João VI não aguenta mais a Carlota Joaquina. Ele tenta meio que fazer uma devolução dela para a Espanha, que foi um casamento arranjado do governo de Portugal com o governo espanhol. O Dom João VI não aguenta mais. Ele pega e fala assim, Espanha, ele manda uma carta para o governo espanhol falando assim, por favor, pega essa mulher de volta, eu não aguento mais. O Fernando José me pegou esse negócio, nem respondeu. Esse não queria o Carlota Joaquina de volta. O que deu? Ele teve que exilar a mulher. Aí depois se o QG do Brasil de dependência foi o governo de Santo Antônio, o QG do miguelismo, que o nome correto é Carlota Joaquinismo, era o Palácio da Carlota Joaquina. Tudo era feito lá. Era lá onde eles se reuniam. E ela que planejava tudo, basicamente. Ela que fez a pilada, não o Dom Miguel. O Dom Miguel entrou lá porque ele era um soldado, homem e tudo mais, a Carlota era mulher. E depois a abrilada. Que a Vila Francada foi muito bom. Foi feito para restituir a monarquia tradicional em Portugal. Já a abrilada não. A abrilada ela foi meio que para tomar o poder mesmo. Para pegar, não querer mais Dom João VI, volta, vai poder aqui para o Dom Miguel. O pessoal fala o seguinte, o Dom João VI estava sobre domínio, influência britânica que estava na vila lá da Inglaterra,
quando ele fez o banimento do Miguel, mas na verdade ele gosta do Miguel. Tá bom. É muito fácil falar que ele estava sob influência britânica quando o Dom Miguel expulsa o Dom João VI para a Inglaterra. É muito difícil, né? Quando você expulsou seu próprio pai para outro bagulho, aí é fácil falar que está sob influência britânica, né? Posteriormente, vão tentar fazer um plano para matar o Dom João VI, e acontece. Foi feito um exame das vísceras do Dom João VI, já em 2000, e viram que tinha arsênico suficiente para matar um cavalo naquele negócio. Então ele foi morto, assassinado. É um consenso entre vários historiadores que foi a mano da Cláudia Joaquina, o Dom Miguel assumiu o poder. E por que o Dom Pedro se alia a Dom Miguel e por que o projeto joanino não dá tão certo, tipo, não dá nada certo em Portugal, mas funcionou pra caramba no Brasil? Então nós temos uma monarquia constitucional parlamentar e tudo mais. O projeto do joanino foi feito pensando no Brasil. O Dom Pedro, como ele só caiu na mão dele esse abacaxi para ele resolver, primeiro que ele pensou, bom, vamos tentar resolver Portugal. Para mim, Portugal não caça solução. Ele devia ter pegado o Dom Miguel e falado, Dom Miguel, me ajuda a voltar para o Brasil, que a ele expulsou de lá. Entendeu? É um negócio muito mais inteligente. Mas enfim, ele pensou, vamos resolver esse problema aqui. Em Portugal, o que Dom Pedro via era uma repetição da Revolução Francesa. Você tinha a Revolução, que foi a Revolução Liberal do Porto, a Revolução Francesa. Aí depois você tinha lá o 18 de Brumário, que é o Napoleão, que é o Dom Miguel. Assim como Napoleão ele tomou o poder na França, chutou a maçonaria, devolveu terras para a igreja, até o Papa falou, opa, esse cara é legal, mas aí deu no que deu. O Dom Pedro tem certeza que isso é a mesma coisa que o Dom Miguel. E se você tiver em mente a diferença que o Platão faz da monarquia para a tirania, que é o governo na mão de um só por bem, que é o caso do Dom João VI, o Dom Miguel era o tirano. Inclusive, os conservadores de Portugal, que eram uma meia dúzia de gato pingado, não eram só conservadores, inclusive, tinha maçonzinho da Dom Miguel, um minutinho. Por exemplo, era a minoria, mas tinha. Por exemplo, Antônio da Silveira Pinto da Fonseca. Era um maluco que participou do vintismo, da Revolução do Porto de 1820. O nome era vintismo, porque eles queriam pegar a Constituição da Espanha de Cádiz para implantar no Brasil, que era uma Constituição horrível, totalmente liberal. Esse cara, ele participou das Cortes de Lisboa e depois aderiu à causa miguelista, que é o que eu falei, o Antônio da Silveira Pinto da Fonseca, que era maçom. Então, é mentira esse negócio de que os maçons ficam com o Dom Pedro e os conservadores do Dom Miguel. Isso é mentira. Pelo menos a maioria não. O que acontece? Como eu expliquei para você, Portugal tinha esse lance do milenarismo, que eu falei no começo, de esperar um Dom Sebastião voltar com um cavalo branco para salvar a pátria. E o Dom Sebastião, do momento, era o Dom Miguel. Então, eles meio que pensaram, vai nos salvar, vai restituir o negócio. Mesma coisa que pensaram no Napoleão quando ele deu o golpe lá na França. Ele pensou, esse cara vai restituir a igreja, restituiu por um tempo, mas depois perseguiu de novo. Então, nem faz sentido. Não foi isso. No geral, a guerra civil portuguesa foi uma guerra suja. Eu não acho que o Dom Pedro tinha que ter ido para lá. Por mim, deixava na mão do Dom Miguel mesmo. Podia até ter pedido, tipo, se fica aqui, você quer fazer essa tirania aqui? Pode fazer. Mas me ajuda aqui a combater os maçons do Brasil, que tá osso a coisa. E o Dom Pedro, chegou um ponto no Brasil que o Dom Pedro estava, tipo, enforcando um maçom por dia, entendeu? Realmente estava uma perseguição ferrada da maçonaria aqui no Brasil, que o Dom Pedro estava fazendo. E como não tinha um partido conservador para você ter uma base, para você fazer uma defesa sistemática do cristianismo, anti-maçom,
e só vai existir depois, com o Bernardo Pereira de Vasconcelos. Na época do primeiro reinado, o Bernardo Pereira ele era liberal, ele era um dos caras que estava Dom Pedro, o tirano, o homem que está perseguindo nossos liberais que só querem liberdade de expressão, de imprensa e tudo mais. Meio que o Dom Pedro ele meio que participa do papel de Cristo aí, tipo, nós matamos, tipo, os caras expulsam o Dom Pedro, aí o Bernardo Pereira ele percebe, pô, nós tirou um cara que era inocente, entendeu? Que só queria o bem. Aí ele tem aquele baque lá na vida dele, que ele sai de conservador, de liberal para conservador. Aí tem aquela frase dele lá, fui liberal, então o liberalismo era novo, por aí vai. Então isso é uma outra mentira que o Guilherme Freire fala, que no Brasil o nosso partido conservador é o partido Whig, o que não é verdade. Dá para dizer que em Portugal a direita é uma direita Whig, uma direita neocon, porque em Portugal não tinha, tipo, depois do Dom Miguel não tinha mais alguém para defender a monarquia absolutista, que é, como eu disse, como Portugal e o Brasil são nações diferentes, a monarquia de forma sem constituição funciona mais em Portugal. No Brasil não ia funcionar essa porra de jeito nenhum. Então, tipo, no Brasil você tinha a disputa do seguinte, a direita e a esquerda em Portugal, dá para dizer em certo momento que é uma esquerda do liberalismo. Porque os liberais defendiam a Constituição de 22, que era das Cortes, e a direita de Portugal defendia a Constituição de 26, que era do Dom Pedro I. No Brasil não tinha nada a ver. No Brasil você tinha o seguinte, a ideia da monarquia orgânica. Tipo, basicamente hoje que os carlistas defendem, inclusive, é só a aparência que o miguelismo tem com o carlismo, cara. São coisas completamente diferentes. A prova disso é que se a Espanha é uma monarquia hoje, apesar de eu não gostar da rei da Espanha, é por causa dos carlistas. E de uma base conservadora que depois criou um movimento nacionalista, que depois criou o Franco e tudo mais. Vou tomar uma água aqui, pera. Então, no carlismo, você tem bem mais o seguinte, tem um movimento de conservadores que querem colocar o rei Carlos, porque o rei Carlos topou ser o defensor da igreja do conservadorismo. O miguelismo é o contrário. Você não tem um movimento miguelista, você tem o Dom Miguel, que aparece lá como Dom Sebastião para salvar a pátria, e os portugueses desesperados, que imaginam o neguinho. Portugal participou de guerra peninsular, revolução e guerra civil. O neguinho, o cara, imagina, um padre que não gosta da maçonaria, o cara queria, pelo amor de Deus, qualquer um que for contra essa parada aqui, eu tô apoiando. Igual, tipo, o Bolsonaro de 2018, qualquer um que é contra, tipo, o PT, eu vou apoiar. Então, foi mais ou menos isso. Em vez de um movimento e o cara aqui para representar nosso movimento, eu tinha o Dom Miguel aparecendo lá com um cavalo branco, o Dom Sebastião salvando a pátria, e os caras, pelo amor de Deus, alguém nos acuda. Então aí surge o miguelismo, que a prova de que é um movimento que, tipo, dependia unicamente do Dom Miguel. Era ele como o próprio Cristo ali como salvador da pátria. Tanto que depois do Dom Miguel acabou essa porcaria, nunca mais teve. O máximo que teve foi um negócio vergonhoso, que eram algumas guerrilhas miguelistas, que no fim só matou pessoa inocente, não fez nada politicamente relevante. Já o carlismo, você vê que teve vários pretendentes carlistas, é um movimento tradicionalista contínuo. E continua até hoje, o miguelismo não. Apesar de ter algumas pessoas miguelistas ainda hoje, mas você não vê uma continuidade histórica. Então não foi um triunfo do liberalismo no Brasil. Em Portugal não pode dizer que foi, porque o Dom Pedro ele pegou o menos pior. Ele pensou, vamos entrar aqui para impedir a anarquia total. Tipo, imagina, Dom Miguel estava em guerra contra a Inglaterra e a França e essas potências. Óbvio que Dom Miguel também era apoiado por quem?
ele conseguiu lá um apoio da Espanha, até ele completamente burro perder esse apoio que ele conseguiu lá convencer o Papa, igual Napoleão fez, os Estados Papais, mas Dom Miguel também tinha apoio dos Estados Unidos, na época do Andrew Jackson, que era um maçom, grão-mestre maçom. E o Dom Pedro ele pensou, vou colocar aqui uma Constituição, óbvio que uma hora os liberais vão ganhar essa porra, e o Dom Miguel também, pô, a ideia do Dom Pedro é o seguinte, não pode ter uma guerra civil é o pior cenário. No Brasil, da partir dessa guerra civil foi mais uma bagunça, entendeu? Alguns estados, como a Bahia, teve uma guerra civil fervorosa, outros aceitou de vez o Dom Pedro I. Então, o Brasil não se dividiu. Portugal, sim. E o Dom Pedro era contra isso, que era o Brasilino. Então, dá para dizer que o erro do Dom Pedro em Portugal foi pensar que o projeto de foi para Portugal, quando não foi. O projeto de Dom João foi para o Brasil. Então, ele faz uma Constituição que é muito melhor que é a dos liberais, tanto que o modelo hoje... O Salazar preservou muito bem isso, que é um modelo que Portugal tem hoje do presidente e o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, que teve no Brasil, a nossa Constituição jogou isso fora. A Constituição de 88 foi feita por um... Meu Deus, cara. A Constituição de 88 é tão ruim, cara, tão ruim, que a da China é melhor que a nossa, velho. Vocês têm ideia. Mas isso aí é o seu ponto vídeo aqui. Nossa, mas a Constituição de 88 é horrível. Mas... Então ele pegou uma Constituição menos pior que é a dele, que é a Constituição dele, e colocou lá em Portugal. Eu acho que o Dom Miguel, apesar de ele ser uma pessoa que eu não considero um monarca, no sentido do Platão, eu considero um tirano, ele estava do lado dos caras que estavam certos. E o Dom Pedro tinha que ficar no Brasil, para educar melhor o Dom Pedro II. A monarquia no Brasil só caiu por causa do Dom Pedro II fazer a questão religiosa. Mas no Brasil, o que teve foi um triunfo do conservadorismo. O problema é que no Brasil eram conservadores, como eu citei o nome de alguns aqui, que estavam totalmente dispersos. Eles só vão se unir depois com o Bernardo Pereira, quando ele cria o Partido Conservador. Inclusive, isso é uma regra geral. Os melhores conservadores são os que eram liberais arrependidos, que ele sabia a merda que ele fez, então ele queria desfazer isso. Então, o Bernardo Pereira, ele era meio alt-right, assim, sabe? O Gustavo Barroso, ele vai falar que o Bernardo Pereira, isso é verdade, mas o Gustavo Barroso, ele fala o seguinte, o Bernardo Pereira, ele era contra acabar com a escravidão, porque a escravidão é algo legal, que quer acabar com a escravidão é liberal, pessoal do nariz grande, por assim dizer, e tudo mais. Não quero falar o nome aqui para não ferrar o vídeo de vocês, mas... e tudo mais. Então, ele tinha umas opiniões meio que hoje seria uma alt-right até. Mas, no geral, defendia uma monarquia orgânica, um princípio de subsidiariedade, que era o municipalismo que tinha no Império. Os liberais, eles vão fazer um negócio chamado ato adicional no período da regência, que depois foi com o Feijó, que era liberal. Aí os conservadores vão fazer uma reinterpretação do ato adicional, que é para meio que tancar o que eles fizeram. Então, tipo, fica os poderes dos municípios e instituições de forma intermediária entre o cidadão comum e o Estado. Você vê isso aí muito bem, onde você tinha o confronto entre o poder municipal e provincial, e do outro lado da balança tinha o presidente de província, que era nomeado pelo imperador. Então, tinha uma alternância de poder, não era sempre um que ficava no poder, trocado, que era sempre bom. E você tinha não era uma centralização, era uma unificação. Você tinha um Brasil unificado, é o que o Arlindo Veiga dos Santos fala. Era um Brasil unificado no meio e centralizado nas bordas, entendeu? Você tinha uma união no imperador, então você tinha uma liberdade municipal para você poder fazer algumas coisas, uma liberdade provincial até, em alguns sentidos. Ou seja, era o certo, não era nem o federalismo americano, que não funcionaria aqui, nem o centralismo ditatorial, tipo do Vargas, etc.
Então é isso. A nossa dependência. E deu certo o projeto. O que fazia o Brasil ser uma monarquia tradicional era as ordenações do reino, que eram as ordenações manuelinas, que em Portugal foi destruída na própria monarquia dos caras, que era liberal pra caramba. A nossa preservou até a República. E, inclusive, o Brasil tinha movimento, tipo, do Partido Conservador do Império, depois que deu a República, o Partido Conservador continuou atuando na República, quando acabou a monarquia. Eles existiram, um partido conservador, uma base conservadora, até o Vargas. Aí o Vargas ele destrói todas as organizações civis de direita e nunca mais se reergueu, até hoje. A OPZ ficar entregue a militar, positivista ou esquerda trabalhista, mas nunca teve um movimento conservador católico grande com influência como tinha antes. E então só vai. Então, se em Portugal as ordenações da monarquia tradicional vão acabar na própria monarquia liberal dos caras, lá no século XIX ainda, no Brasil sobreviveu até o século XX, que é quando, em 1916, eles trocam. Eles trocam as ordenações do reino pelo Código Civil brasileiro, que ficou em vigor até 2002. Então, de 1808 até 1916, dá para dizer que tinha uma base de monarquia tradicional no Brasil. Que diga-se de passagem, estava no Brasil desde 1600, se eu não me engano, as manuelinas desde 1600. E a monarquia portuguesa durou mais no Brasil que em Portugal. Então, deu certo. O projeto do Brasil ser uma grande arca da aliança para preservar o ancien regime da destruição do Napoleão, que é essa ideia do João VI, funcionou, deu certo no Brasil. Então não foi trágico, foi um processo belo, belíssimo. Hoje, em Portugal, é permitido o aborto. Todo mundo sabe disso. E as drogas também. Então imagine o Brasil dentro da Portugal. Imagina a gente com a União Europeia, quando a gente virar ainda mais colônia de americano, de anglo-saxônico que a gente já é, com a República, e de quebra com lei de aborto liberado, uma atividade planejada em toda esse negócio dos Estados Unidos. Imagina que maravilha vai ser. Então, não, foi muito bom ter separado do Reino Unido, porque aqui a gente conseguiu preservar algo que na Europa morreu faz muito tempo. E se você for ver, por exemplo, o interior do Brasil e comparar com a Europa, que é uma grande cidade metropolitana, você vê que lá a degeneração é muito maior, mas muito maior. Eu já fui para Portugal, já fui para Espanha, já fui para vários países da Europa, e a coisa mais comum lá é você ver essas meninas de cabelo colorido, furry na rua, sem brincadeira. No Brasil isso aí é mais comum também, é comum entre aspas, não é em toda a cidade, mas isso aí esse tipo de degeneração é mais comum só em centros de grandes metrópoles. Você vê que a gente conseguiu preservar ainda no nosso interior um grande tradicionalismo. Você vê que o Brasil é um país que gosta muito de pessoas e não de cargos, como é nos Estados Unidos, que é uma mente republicana, ou projetamente monarquista ainda. Nós gostamos de pessoas e não de cargos. Você vê que o cara gosta mais do Bolsonaro porque é o Bolsonaro, o Lula porque é o Lula. Você vê que troca o Lula pelo Fernando Haddad, o cara não ganha eleição nenhuma, porque o cara gosta do Lula e não de um cargo. Então é isso, deu certo no fim. Beleza. Então, posso terminar aqui de gravar? Pode?